O interruptor duplo, o que a gente... Fala galera do nosso canal Dicas Práticas, e hoje, como sempre, mais uma dica prática para você. E essa é a aula 5 do nosso curso de eletricista predial. Se você caiu aqui de paraquedas ou só quer aprender o que eu vou ensinar hoje, beleza. Mas se você quiser se tornar um profissional da elétrica, volta nos vídeos anteriores e assiste desde a aula 1 para você entender elétrica e ser um profissional da elétrica aí nesse curso de eletricista predial. Hoje eu vou falar com você sobre como instalar uma lâmpada, né? Como que você instala uma lâmpada? Você vai entender como é que funciona essa questão, né? Que às vezes eu encontro aí, parece uma coisa tão simples, e é simples, mas tem muito eletricista que não sabe a posição correta de cada fio, tá? E hoje eu vou mostrar aqui para você. Tô aproveitando essa elétrica que tá ainda aqui externa, então facilita muito para você entender, né? Porque às vezes está dentro da parede e você fala assim, caramba, como é que é esse negócio aí? E aqui hoje a gente tem um conduíte que está saindo aqui para fora, né? Aqui vai entrar ainda uma parede, por isso que ele está externo. E esse conduíte vai entrar na outra parede aqui, que provavelmente vai ser uma parede de drywall. Aqui eu tenho o meu interruptor, né? Para que serve o interruptor? Olha, eu interrompo a iluminação, eu interrompo a passagem da corrente que vai para a lâmpada. Ó, assim, eu apertei o botão, eu desinterrompi a fiação de fase que precisa passar para chegar à minha lâmpada, né? Então, é por isso que a gente chama de interruptor, porque na verdade ele ligado, ele está deixando fluir a corrente que vem de um fio que passa para o outro e chega esse fio lá no bocal. Quando eu aperto, eu estou interrompendo essa energia, então por isso o nome interruptor. Geralmente isso daqui está embutido na parede, tá? Isso aqui a gente chama de caixinha, caixa de luz, caixa de tomada, né? E aí isso está embutido na parede. A fiação, ela entra aqui pela caixinha da iluminação ou caixa de tomada, passa pelo conduíte e chega até o seu destino final. Quando a gente vem aqui, vem fazer uma manutenção, a gente vai abrir essa capa. Geralmente as capas hoje elas não tem parafuso, e aqui a gente tem uma travazinha aqui, ó, né? E aí a gente enfia a chave aqui, dá uma forçada nela e ela vai soltar por completo, tá? Vou deixar ela ali. Então aqui, olha, o que a gente tem? Dois parafusos que a gente vai soltar eles aqui. E esse tipo de instalação aqui, ó, a gente vira ele para o lado e aqui na parte maior a gente consegue soltar. Aqui mesma coisa, ó, soltei fiação. Vamos lá, essa fiação aqui tá um pouco suja, mas é normal da elétrica você encontrar fiação assim. Aqui a gente tem, é até bom esse ensino de hoje aqui, porque você vai entender por que eu tenho 3 fios aqui. Essa cozinha, né? Mostra ali, meu cameraman, a parte da luz, da iluminação para o pessoal ver. Essa cozinha, ela tem vários pontos de iluminação. Ainda está em construção e ainda está para ser definido como é que vai ser ligado isso. Aqui, para qualquer aparelho que a gente tenha aí, inclusive para uma lâmpada, o que a gente precisa? Se a instalação da lâmpada ela é monofásica, né, uma lâmpada 110, né, a gente vai chegar nela aí um fio fase e um fio neutro. E aí a gente vai colocar no bocal, que vai chegar lá um fase e um neutro.
e aí você vai ligar uma lâmpada 110. Se for 220, vai chegar lá um fio fase e um segundo fase. Então são dois fases que vão fazer essa lâmpada funcionar em modo 220. Mas se ligar esse fio fase e fio neutro, ou esses dois fases diretamente lá na lâmpada, a lâmpada vai ficar acesa direto. Então qual que é a lógica do interruptor? A gente tem um fio que chega lá, que é sempre o fio neutro, tá? Então aprende isso. Deixa eu chegar, meu cameraman, tá aparecendo só meu rosto aí, cameraman? Só seu rosto. Só meu rosto. Então, meu camarada, minha camarada, você que está vendo isso aí, sempre no bocal vai estar o fio neutro, tá? Numa ligação 110, sempre o fio neutro, que é o mais comum. Dificilmente você tem uma iluminação 220, tá? Sempre numa instalação 110 você vai ter o fio neutro lá em cima. Por quê, Vini? Porque se você colocar um fio fase ligado direto lá, quando você for trocar a lâmpada, quem for trocar a lâmpada, corre o risco de tomar um choque. Por quê? A pessoa vem aqui embaixo, olha, desliga aqui, ó, desligou. Ela pensa que lá, pô, tá tranquilo, posso mexer, tá tranquilo, mas não, tem um fase ligado lá em cima, então tá errado isso. Lá em cima um fio neutro. O fio do outro lado do bocal, ele não vai pegar energia lá, ele vai descer pelo conduíte, vai chegar aqui e o fio fase vai vir do quadro diretamente para cá. Então aqui você tem um fio fase que está sendo interrompido para o outro fio que vai dar lá do outro lado do bocal, para poder você mandar a fase para ele ligar essa lâmpada. E aí sim vai ter um fase e um neutro lá na lâmpada que vai ligar essa lâmpada. Então aí você vai apertar aqui o interruptor. Eu vou tentar explicar para você melhor através de um papel que eu vou fazer o desenho aqui agora para você entender como que funciona essa instalação de uma lâmpada, tá bom? Então, a instalação da lâmpada, e você vai entender de uma vez por todas como funciona o retorno da lâmpada, que a gente chama de retorno, e muitas vezes você não sabe. Mas agora eu vou te mostrar aqui o seguinte, ó, por que a gente tem dois fios aqui? Você vai entender isso perfeitamente agora, ó. Eu tô frouxando aqui, ó, o parafuso que liga essas lâmpadas, né? Ó, você vai ver que tá até centelhando, ó. Quando eu mexo aqui, ó, ele centelha. Ó, o que eu fiz aqui agora? Eu tenho dois retornos de lâmpada. Esse amarelo e esse outro amarelo. Aqui seria um interruptor duplo, mas ainda o cliente aqui não comprou ainda o interruptor duplo, tá no improviso que a casa está em construção. Então os dois fios estão no mesmo local para acender todas as lâmpadas. Se eu tirar ele aqui, ó, olha, bota lá meu cameraman, nenhuma iluminação acendeu, certo? Agora, mostra aqui, cameraman. Meu cameraman é meu filho, tá? Meu filhão, o nome dele é Natan, ele tá sempre aqui. É o melhor cameraman que tem no mundo. É o meu cameraman. Ó, se eu ligar aqui, ó, coloquei um fio. Mostra lá, meu cameraman. As outras lâmpadas ficaram apagadas e acendeu apenas uma. Então, esse funcionamento é para um interruptor. Quando eu tiver um interruptor duplo, que na verdade o nome é interruptor de duas seções, a gente vai colocar esse fio para o outro interruptor, esse fio no interruptor, e aí vão ficar dois interruptores para acender as lâmpadas de forma separada. E esse fio vermelho aqui, que é do fase, ele vai estar dividido entre esse polo e o polo do outro disjuntor, tá? Disjuntor não, interruptor. Vou ligar o outro aqui, ó. Vocês vão ver que vai acender lá
as outras iluminações, ó, as outras lâmpadas. Deixa eu colocar ele aqui. Coloca lá, meu cameraman, ó. O que acendeu agora aí? As outras 3. E a outra tá apagada. Mostra aí, meu cameraman. Show de bola. Então, agora, como eu não tenho interruptor duplo, o que a gente... O que a gente está fazendo aqui? Isso é bom que você vê, ó, que a gente não está brincando, tá mexendo com fogo. A elétrica é assim mesmo. Então você vê que aqui o negócio é sério, meu irmão. Então, ó, liguei um, agora vou ligar o outro. Ó. E ele centelha. Por que centelha, Vini? Porque o fio tá frouxo, não tá apertado. Você já tem uma lâmpada, várias lâmpadas ligadas e esse fio aqui tá frouxo. Então, quando o fio tá frouxo, né, ele dá essa centelha. Por isso que a gente tem que colocar ele aqui e a gente vai apertar o parafuso aqui, ó. Esse parafuso, ele vai tirar essa folga e vai parar de centelhar isso aqui. Então, apertando bem, sempre aperta bem. Pronto. E aqui a gente termina essa aula aonde você aprendeu aí sobre instalar a sua lâmpada, entender o funcionamento de uma lâmpada. E agora, antes de eu terminar esse vídeo, vou mostrar para você no papel, no desenho, para você entender isso que eu expliquei aqui na prática, eu vou te mostrar agora na teoria. Então se liga só aí. Bom, entenda agora como é que funciona a questão do bocal e a lâmpada, né? Eu vou fazer aqui um desenho de um bocal. E vou colocar aqui uma lâmpada. Não vai ficar perfeito porque eu não sou desenhista. Mas aqui dá para entender que nós temos aqui uma lâmpada, certo? Então vamos lá. O interruptor, ele vai estar aqui, ó. Vou colocar aqui um. Então isso aqui é o interruptor. Aqui vou colocar aqui, ó, o quadro de distribuição. Escrever aqui quadro distribuição. Assim vai ficar muito fácil você entender como funciona a instalação da lâmpada, como funciona o retorno dela, cada fio para onde vai, tá? Então vamos lá, aqui do quadro de distribuição a gente tem o fio neutro e a gente tem o fio fase que vão sair daqui, certo? Então olha só, fio neutro ele vai vir diretamente para a lâmpada, certo? Saiu do quadro de distribuição, o fio neutro ele segue diretamente para um dos polos do bocal. O fio fase ele sai aqui do quadro e ele vem para o interruptor, certo? Fio neutro saiu do quadro, foi para o bocal. Fio fase saiu do quadro, veio para o interruptor. Do interruptor temos o fio que a gente chama de retorno da lâmpada. Esse fio ele vai para o outro polo do bocal. Então eu vou escrever aqui, ó, neutro, retorno e fase. Vamos lá, então a gente tem aqui, ó, neutro, retorno e o fase. Neutro vai direto no bocal, fase vem para o interruptor e do interruptor sai um segundo fio que vai para o polo do bocal, e esse fio é o que a gente chama de retorno da lâmpada. Então na lâmpada nunca está o fase ele é alimentado quando a gente
abre o interruptor e aí o fio fase passa pelo interruptor e segue pelo fio de retorno, e aí sim ele vai encontrar lá na lâmpada. Por que isso? Porque toda vez que a gente desliga aqui o interruptor, a gente corta o fase da lâmpada e fica só o neutro. Então quando a pessoa vai trocar uma lâmpada, se ela tocar num polo ali da lâmpada, ela não vai tomar choque. Por quê? Porque não tem fio fase nessa lâmpada, certo? Então é bem simples, ó. Interruptor, o retorno. Por que ele é retorno? Porque ele é um retorno do fase, né? O fase aqui, até fazer um desenho aqui assim, ó, vou unir os dois fios. O interruptor ele faz isso aqui, ó. Ele corta o fio fase, o fio retorno ele é uma continuação do fio fase, só que ele é interrompido por esse interruptor. Por isso ele é chamado de retorno. Beleza? Então espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo aí. Um grande abraço.